Olá, pessoal! Olá, gente do YouTube! E aí, tudo bem com vocês? 3 minutinhos de atraso, francesa mais brasileira do, do mundo. Tô tirando onda, né? Eu tô vendo vocês são pontuais, né? Vocês são franceses, então. Não, isso aqui é clichê, né? Preconceito. Será? E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos! E nós já somos quase 300 já para começar logo. Parabéns para vocês, parabéns pela dedicação, né? E aí, como vocês estão, gente? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula dentro desse projeto Francês Todo Dia. Já tem 27 dias que eu estou entrando todo dia no horário do almoço, horário de Brasília, né? Ao vivo. E para quem ainda não conhece muito, né? Eu sou Céline, eu sou francesa, je suis française, e eu ensino meu idioma aqui no Brasil, tá? Nós estamos aqui para uma primeira meia hora de conteúdo. Nossa, que escandaloso! Tá, já vai sair, desculpa por isso. Então, a primeira meia hora, gente, vai ser um conteúdo iniciante, né? Aí, fecha a janela, o cara vai embora. É um conteúdo iniciante, né? Onde eu vou falar mais em português e passar um conteúdo mais básico. E em meio-dia e 35, 30, né? 35, a gente passa pelo conteúdo intermediário avançado, com conteúdo mais aprofundado e falando exclusivamente em francês. Tá bom, gente? Pois é, gente, tem pessoas que estão chegando aqui depois de 27 dias. Pois é, gente, que é de vocês. Mas a boa notícia é que todos os ao vivos que já aconteceram estão disponíveis no replay no canal. Tá todo com números, né? Então não tem problema. Tá bom, gente? A gente vai começar logo hoje, tá? Então já vou compartilhar minha tela e já vou começar. Tá bom? Pronto, aqui é minha tela Word. Lembrando, eu vou falar só uma vez e depois é vocês que tem que falar para os outros, né? Que se a tela estiver embaçada, é porque tem que mexer na qualidade do seu YouTube, clicando na engrenagemzinha embaixo à direita, escolhendo a qualidade 720. Nossa, você já tá parecendo Tá uma bom? mulher de aeromoça. Sim, eu deveria gravar essa mensagem para não ter que dizer isso todo Tá dia. parecendo uma comissária. Esse cara tá só andando aqui na quadra? Como que é? Tá Vamos fazendo. lá resolver essa questão? Vai lá, vai brigar com ele. Tá bom, gente. Então é isso. Francês todo dia. Podem compartilhar nas redes sociais usando esse hashtag, né? Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 avril. Samedi 18 avril. Nível débutant. E hoje, como eu tinha passado no Insta, né? O programa, inclusive, eu tinha botado até a data errada. Hoje vamos ver como descrever alguém. A Aline está perguntando, Celine, quando terminar essas aulas, permanecerá o conteúdo no YouTube? Daqui a pouco, eu vou passar o cronograma das coisas, tá? Daqui a pouco, eu vou passar o conteúdo iniciante na transição eu explico um pouco melhor do programa, desses dias, da missão e tudo mais. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, vamos ver como descrever alguém hoje. Tá bom? Ok, eu queria começar passando umas construções de frases, né? Tipo, qual tipo de frases vocês podem usar para descrever uma pessoa? Vocês podem usar il a. Vocês podem usar il a, né? Que significa ele tem. Ou ela tem, claro, ela. Il a, ela. Il a, por exemplo, les yeux bleus. Ele tem os olhos azuis. Tá? E daqui a pouco eu vou passar um vocabulário para poder fazer mais frases. Aqui a gente realmente está nas construções de frases, né? Construction de frase.
Il a é ele tem. Ele tem, tá? E ela tem. Elle a. Então, pode falar tanto para os olhos, né? Il a les yeux bleus. Ou ela tem o cabelo ruivo. Elle a les cheveux roux. Né? Ela tem o cabelo ruivo. Isso é, então, usando o verbo avoir, né? Le verbe avoir é uma primeira forma de descrever uma pessoa. Quando eu falei descrever, é verdade que eu não falei, mas é descrever fisicamente, né? Aqui. Tá bom? Certo? Sempre vendo os comentários. Ok, o Kelvin está perguntando se quelqu'un significa alguém, como seria qualquer um? Qualquer um seria n'importe qui, Kevin. N'importe qui. Tá bom? Muito bom. Vocês podem usar também o verbo être, le verbe être, que é o verbo ser, tá? Il est grand, ele é alto, tá? Daqui a pouco eu explico, né? Mas il est grand, ele é alto. Então, isso aqui é o segundo verbo, né? Il est, para descrever. O elle est, ela é. Ele é, ela é. Ele é alto, ela é petite, ela é baixa. Ok? Ça, c'est le verbe être. E um terceiro verbo que eu queria passar para vocês, que pode ser útil para descrever alguém, é il porte. Il porte, né? Le verbe porter, que significa vestir. Vestir, usar, né? Para falar de roupa. Certo? Il porte un pantalon blanc. Ele veste, ele está usando uma calça branca. Tá bom? Il porte un pantalon blanc, ele veste uma calça branca. Elle porte une chemise rouge, ela está vestindo uma camiseta vermelha. Tá bom? Então, isso aqui realmente são os 3 verbos que eu quero que a gente use hoje, tá? Para poder descrever fisicamente uma pessoa. E daqui a pouco nós vamos ter um exercício onde eu vou pedir para vocês descrever umas pessoas. Certinho? É possível usar o verbo assembler para fazer a descrição. Assembler não... Oh, gente. Que raiva. Assembler não existe. Assembler. Ressembler é parecer. Ok. Que mais que tem? Tô vendo aqui os comentários. Ah, tá. Para dizer essa camisa combina. Para usar, para falar combinar, a gente vai usar ir bem, aller bien. Tá bom? Muito bom. Il porte un masque, por exemplo, Edina. Bom exemplo, perfeito. Ok, vamos lá. Agora que a gente viu os três, eu acho que o João tá falando com o cara da moto agora. Parou. Obrigada. Ok, então esses 3 verbos vocês vão poder usar já para poder descrever uma pessoa. E agora eu quero passar um vocabulário para vocês, né? Para completar. Tá, a gente tem as estruturas de frases e agora vou passar um pouquinho de vocabulário, né? Para poder completar e montar, né? Essas frases. Então, por exemplo, é só o básico, mas claro que toda vez que vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem procurar, né, no Google e tal, as palavras que vocês precisam. Então, les yeux bleus, les yeux são os olhos, e reparem bem na pronúncia aqui, né? Les yeux.
Amor, acho que você não foi muito... Tá indo embora. Ah, tá. Acho que você não gritou alto o suficiente. Tá indo embora. Tá bom. Les yeux são os olhos. João, c'est mon mari. É meu marido. Oui, é meu marido, meu sócio. Exatamente. Que eu estava dizendo então? Les yeux são os olhos. Os olhos, né? Os olhos, les yeux. E pode ser les yeux bleus, né? Les yeux bleus, que são os olhos azuis, né? Les yeux verts, os olhos verdes. Les yeux marrons, que são os olhos tipo castanha, né? Em português. Les yeux gris, ok? Os olhos cinzas, né? Tá? É para dar uma sutileza, perdão. E vocês podem usar também esses adjetivos, né? Les yeux foncés, os olhos escuros. Les yeux clairs, os olhos claros. Tá? Então, isso aqui é para os olhos. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux gris, les yeux foncés, les yeux clairs. E podemos falar também do cabelo. Lembrando que em francês, cabelo está sempre no plural. Les cheveux. Les cheveux blonds, né? Cabelo loiro. Les cheveux roux, ruivo. Les cheveux bruns, cabelo moreno, né? Preto. E les cheveux châtains, que é castanha. Ok? A gente pode usar também todos esses adjetivos. Être grand. Grand no masculino, grande no feminino, que é alto. Alto ou alta, né? Grand não é grande de forte, é alto. A gente não usa o para falar de alto. A gente não fala il est haut. A gente fala il est grand para dizer alto. Petit, petite é baixo, baixa. Gros, grosse é gordo, gorda. Mince é magro, magra. Blanc, blanche é branco, branca, né? De pele branca. Noir, noir é negro, negra. E aqui quero insistir sobre uma coisa. Porque aqui no Brasil, uma pessoa negra, se fala uma pessoa negra. E eu já escutei uns alunos meus, né, falar em francês nègre, né, fazendo uma tradução. Isso aqui, gente, vou até botar de vermelho para tomar muito cuidado. Isso aqui é pejorativo, total, tá? Não se usa, tá bom? É um termo racista, simplesmente, tá? Tanto que eu, gente, aqui no Brasil, eu passo umas dificuldades, porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para usar negro, porque me lembra negre na cabeça. Então, quando eu falo, ele é negro, eu tenho realmente impressão de estar falando alguma coisa errada. Tanto que muitas vezes eu acabo falando, ele é preto, que aí fica ruim, né? Então, isso é interessante de conhecer, tá? A gente fala noir ou une personne de couleur noire, tá bom? Mas é isso. Mas tudo isso para dizer que vocês não podem usar nègre em francês, tá bom? Tudo certo? Qu'est-ce que t'as de rousseur, Cíntia? Já tô indo lá. Você tá indo rápido. Cheveux noirs existe sim, claro, né? Cabelo preto, né? Existe sim. Ok? Tá. Muito bom. Vamos continuar, então. Mas é certo falar uma pessoa preta e não negra? É certo também, tá? Então, acho que isso sempre vai ficar meio que um mistério para mim. Melhor usar preto mesmo? Então, tô falando certo, né? Tá.
Há movimento que prefere preto, tá? Depende um pouquinho assim. Tudo bem, tá bom. Então, em português, tudo bem. Mas em francês, vocês não falam nègre. Só isso que quero dizer, tá bom? Muito bom, gente. Então, tá. De pele negra, né? Muito bom. Muito interessante. Ok, então vamos continuar. Aqui. Avoir une barbe é ter uma barba. Une moustache é um bigode. E des taches de rousseur, a Cíntia estava perguntando, não nem sei. Sardas, não é? Sardas, né? Eu tenho, né? Não sei se dá para ver aqui um pouco, eu não tenho muito, né? Mas essas pintas claras, né? Acho que é sardas mesmo. Ok. Muito bom, gente. Então é isso, vocês me confirmam aqui, sardas, né? Muito bom, gente. Aproveitando esse momento rápido para pedir para quem estiver gostando desse conteúdo que eu estou passando para vocês, deixar seu like, por favor, para apoiar o meu trabalho. Eu gosto muito de like. Sou apegada com like. Ah, meu Deus. Sim, sardas. Muito bom. Sardas. Ok. Tâche, sans accent, ok? Desculpa, com o circunflexo é tâche de tarefa e sem acento circunflexo é tâche de mancha. Tá bom? Então, sem acento, des taches de rousseur. Ok? E les vêtements, que é a roupa, né? As roupas. Un pantalon é uma calça. Então, vocês veem que em francês é masculino mesmo. Une robe é um vestido. Vocês podem ver que em francês é feminino mesmo. Un short, ok. Un t-shirt é uma blusa normal. Un pull é um casaco. Une chemise é uma camiseta. Une jupe é uma saia. Un costume é um terno. Aqui eu não fiz a lista de todas as roupas que existem, né? Eu dou já uma base para a gente já poder ir treinando, mas claro que podemos acrescentar nessa lista milhões de coisas, tá? E nós temos também des chaussures. Des chaussures. Chaussure vai ser tudo que é calçado, né? Tudo que é calçado, des chaussures. Ok? Des baskets é tênis. Tá? A gente usa des baskets para falar de tudo que é sapato de esporte. Des chaussures à talons. Des chaussures à talons é sapato de salto alto. Né? Des sandales, ok? Sem problema. A pronúncia de chaussure às vezes deixa confuso, né? A-U tem som de O. Chaussure. Des chaussures. Ok? E para completar, eu falei porter des lunettes. Porter des lunettes, que é usar óculos. Tá? Em francês é sempre no plural, gente. Sempre no plural. Tá bom? Certinho? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Les cheveux rouges. Seria errado dizer les cheveux rouges, mas então é cabelo vermelho mesmo, de cor vermelha. São poucas pessoas que usam, né? Quando é cor assim laranja e tal, a gente usa roux mesmo. Ok? Tudo certo? Narigudo e orelhudo. A gente fala, il a un grand nez. Ele tem um nariz grande mesmo. Il a un grand nez. Il a de grandes oreilles. Tá? Não tem um termo assim que nem em português, eu acho. Ok? Sim, claquete Luiz, claquete é tipo havaiana, né? É chinelo.
Ai, perdi o comentário que eu estava começando a ler. Ah, não! Perdi. Subiu do nada os comentários e eu perdi o que eu estava vendo. Tô vendo. Camisa de botão é chemise, Vitor? Sim, exatamente. Une chemise, né? É aquela camisa social, né? O que mais? Que mais? Havaiana por 40 euros, né? Ah, sim, na França, quando estava na França ultimamente, eu vi um par de havaianas, assim, muito simples, né? Tipo azul, e era 40 euros. Até tirei foto, né? Nossa, 40 euros. Muito caro, chinelo. Muito bom. Eu perdi, alguém falou um comentário sobre barba ruiva e eu perdi. Se você quiser colocar de novo. Feia, se diz feio ou feia, se diz moche, tá? Être grand, être moche. Moche é feio ou feia. Tá bom? T-shirt. Não, obrigada. T-shirt. Ok, meus amis, muito bom. Então vamos logo para o exercício. Nós temos 6 minutos para o exercício. E nós temos aqui uma foto de 2 pessoas, tá? E como a gente, inclusive, já viu como descrever lugares nessas aulas mesmo, vocês até podem inventar um pouquinho, né? Falar do que tem atrás e tudo mais, tá bom? Lembrando, né? Que a gente pode começar a frase com il y a. Il y a que significa existe, tá bom? Eu vou reduzir um pouquinho a foto aqui para poder escrever aqui tudo. E aí, gente, agora é com vocês, né? Podem me mandar comentários descrevendo o que vocês estão vendo aqui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, mes amis? O que a gente está vendo aqui? Céline, muito bom, Marina, já começou me descrevendo, né? Céline porte un pull vert et une blouse noire. Ah, não me diz isso, que eu perdi de novo esse comentário. Céline porte... Ok, só para dizer que não é um pull. Isso aqui, c'est un t-shirt vert. Un t-shirt vert. Ok? J'ai les taches de rousseur et la barbe rousse, Arthur. Arthur, le féminin de roux, c'est rousse. Cadê a barba? Avoir une barbe, então, por exemplo, une barbe rousse. Uma barba ruiva. Tá bom? Ok, que mais que tem aqui? O feminino de moche, Luiz, é moche também, porque o masculino já termina com E, então o feminino também termina com E. Sim, Havaianas também pode ser tongue. Ok, começou aqui. Il y a 2 personnes à Paris, en face de la Tour Eiffel. Isadora, muito bem. Il y a 2 personnes. On pourrait dire un couple, um casal. En face, seria melhor aqui de usar devant. Devant, porque eles estão em frente, tá? No primeiro plano, quer dizer. Porque en face seria que eles estão olhando para a Torre Eiffel, eles estão, tipo, face to face, né? Em inglês. Obrigada. Então seria mais devant la Tour Eiffel. Il y a 2 personnes, un couple, devant la Tour Eiffel. Très bien. Elle porte une robe rouge, José. Muito bom. Só que você tem que botar um E. A gente pode falar la femme porte une robe rouge. Oui. E a gente poderia usar também, poderia dizer une robe longue. Une robe longue, né? Um vestido longo. Très bien, la femme porte Suelen. Très bien, la femme porte une robe rouge. Au fond, on voit la Tour Eiffel. Louise, parfait.
Parfait. Il y a un couple. Mariana. Il y a um couple en la échelle. Isso aqui não é échelle. Échelle é aquela escada de apoiar na parede ou no muro e de subir. Isso aqui é escalier. Il y a un couple devant la tour Eiffel. Il y a un couple sur un escalier. Numa escada. Ok? Com marchas assim. Marchas não, com degraus assim, né? Sur un escalier. Tic, tic, tic. Que mais? Il a le costume. Muito bom. On peut dire l'homme porte un costume. Quelle couleur le costume? Quelle couleur? Il faut donner beaucoup de précision. L'homme porte un costume. Un costume noir. Ok? L'homme porte un costume noir. Oui. La femme a les cheveux noirs. Oui, la femme a les cheveux noirs. On peut dire aussi la femme est brune. La femme est brune signifie que c'est la même chose. La femme est brune. Elle a les cheveux noirs. La femme est brune, elle a les cheveux noirs. Très bien. Escrevi certo, escalier? Si. Ok. Oui, les cheveux de la femme sont bruns, Mayra, né? Les cheveux, então tem que usar o som. Oui, Anderson, un couple main dans la main. Sublime. Il y a deux personnes, un couple, hein? On peut dire comme ça. Ils sont main dans la main. Ok, ce serait un peu comme une expressão, né? Eles estão como que fala isso? Se segurando pela mão. Eles estão de mãos dadas. Isso. De mãos dadas. Ok. Elle porte, il porte. Não, Luiz. Il porte é a conjugação. Isso não muda. Isso não muda. L'homme porte une chaussure noire? Um sapato só? L'homme porte, il porte des chaussures noires. Il porte des chaussures noires. L'homme porte des chaussures noires. Très bien. Muito bom, gente. Aqui, Tássia, il ressemble heureux, non. Il semble heureux. Ils sont sur une échelle, Arthur, non. Ils sont sur un escalier. Il saute sur l'escalier, Antonio. Perfeito, ele está pulando. Vestido, modelo, tomara que cai. Je sais pas comment on dit, não sei como que a gente fala isso em francês. Dominique, comment est-ce qu'on appelle cette robe une robe buste? Une robe buste? Une robe bustier? Non, c'est une robe bustier. Ok, tomara que cai. Em francês seria une robe bustier. Né? Pelo que eu tô vendo na internet, assim, rapidinho, assim, né? Por alto. Ils semblent heureux et amoureux. Ils ont des costumes très élégants. Je peux dire que l'amour est dans l'air. Oui, oui, Jou. Exactement. Le temps est gris, il fait nuageux. Super, oui, on peut parler du temps, bien sûr. Hein, le temps est gris. Oui, j'aime ça. Le temps est gris. D'accord. C'est nuageux. C'est nuageux. Nuvoso? Existe isso? O tempo tá nuvoso? Não? Nublado? Oh, gente, estou só piorando. C'est nuageux, oui. Il y a des nuages. Ok. C'est nuageux. Ok. Elle porte une broche dans les cheveux. Oui, très bien. Elle est heureuse, il semble heureux. Edina écrit, il y a un couple. Ils descendent, attention à la conjugaison, les escaliers et semblent, ENT. Oh, je vais prendre la phrase de Edina.
ici et je vais la corriger. Ok? Alors, la phrase de Edina, c'est ça. Il y a... Attendez, je vais formater ça bien. Ok. Il y a un couple. Ils descendent. Ils descendent. Hein, je vais rester en majuscule. Ils descendent. Ouh là là. Ils descendent les escaliers. Eles estão descendo as escadas. Et semblent, né? Eles parecem, semblent être amoureux. Elle porte une robe rouge et il porte un costume. Ils sont à Paris pour prendre des photos. Aqui, gente, lembrando que sempre precisa de um artigo, né? Então, para tirar fotos é prendre des photos de mariage. Elle est brune. Isso aí, gente, muito bom. Muito bom. É certo dizer il y a personne avec le couple, no sentido de dizer que eles estão... Ah, então nesse caso, Karen, tem que fazer assim. Il n'y a personne. Il n'y a personne avec le couple. Não tem ninguém com o casal. Il n'y a personne avec le couple. Marcela, très bien. L'homme porte une chemise blanche. O homem está usando uma camisa social, né? Branca. Moche pode significar brega também, Renata? Não, moche é feio. Brega, inclusive, não sei nem dizer muito isso em francês. Brega, tradução. Brega, tradução... Ah, eu não tô achando. Não, a tradução do Google não tá boa. Brega é tipo passado de... não tá mais na moda, né? Dominique, est-ce que tu as un adjectif pour quelque chose qui est plus à la... Démodé. Démodé. Gravata é une cravate. Ouais, démodé, joue. Mas não é só démodé, c'est un peu cucu. É tipo meio... né? meio too much assim, né? Ouais, ok. Le couple est seul, Hernani, também. Só que sem o E no final. Qual a diferença entre blanche e blanc? Blanche é branca e blanc é branco. Ele usa um terno, il porte un costume. Ce couple est brésilien à Paris, peut-être. De mauvais goût. Ok. Ok, gente. Muito bom. Vamos parar por aqui, que já são 36 e ainda queria conversar um pouquinho com vocês rapidinho sobre o programa dos dias que vem, tá? E me desculpem os intermediários avançados, que de novo a gente vai começar um pouco mais tarde. O que eu quero dizer para vocês? Vamos lá. Sobre as lives, sobre os replays, sobre tudo mais que eu decidi. Como eu já mencionei para vocês, né? Eu estou montando um evento que vai começar dia 27 de abril, tá? Na segunda-feira, não nessa segunda-feira, mas na outra. É um evento que se chama Missão Francês Todo Dia. Tá? Eu vou ter a oportunidade de apresentar melhor esse evento, inclusive eu vou fazer um vídeo que eu vou colocar no canal e que vai explicar tudo sobre o evento. Quando, como, porquê, para quem, onde, tudo, tá? Então não vou entrar nos detalhes agora. Mas é um evento assim, gratuito e online, né? Para assim, enfim... Um evento de francês, para aprender a falar francês, né? Desculpa. Tá, minhas explicações não estão sendo muito claras. Mas é um evento para aprender a falar francês, se for resumir, tá? Que vai ter material, que vai ter aulas ao vivo, vai ter exercícios, vai ter áudios, vai ter até um quiz para avaliar, vai ter exercício de compreensão, enfim, muita coisa.
É bem diferente do que você fez antes, é um Sim. formato totalmente diferente. Sim, é um formato diferente, mas eu vou ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Então, esse evento, ele vai começar dia 27 de abril. Esses ao vivos que eu tô fazendo hoje, no almoço, há 27 dias, eu vou suspender eles. Eu vou suspender eles já semana que vem. Eu vou continuar até terça-feira, tá? Eu vou dar esses ao vivos que eu estou dando hoje, eu vou dar eles até sexta-feira, dia 21. Vai ser, então, a aula número 30. Então, eu vou ter dado um mês direto de aulas gratuitas ao vivo aqui, tá? Então, depois de terça-feira vai ser o último ao vivo no almoço, por enquanto. Vou suspender. Então, dia 22, 23, 24, 25, 26, eu vou não descansar, trabalhar em outras coisas, mas eu não vou estar dando esses ao vivo. Dia 27 começa a missão francês todo dia, tá? Então, também durante essa semana aí, eu vou ficar trabalhando nesse evento, eu não vou estar dando aula ao vivo no almoço por aqui, tá bom? E depois dessa missão, que vai até o dia 3 de maio, depois dessa missão, eu voltarei aqui no canal com uns ao vivos diferentes. Uns ao vivos mais no formato de tirar dúvidas. Tá bom? Agora, sobre os replays, tá? Os replays, eles estão todos disponíveis aqui no canal. Desde a primeira aula até a aula de hoje e vou disponibilizar até o ao vivo número 30. Eles vão ficar disponíveis até a véspera de começar o evento da missão. Depois a gente vai retirar do canal por enquanto. Então, quem quiser, nesses dias que eu não vou estar dando aula ao vivo, na verdade, vocês vão poder usar esses dias para maratonar todas essas aulas. Correto? Dia 22, 23, 24, 25, 26 são os dias que vocês realmente vão poder estudar todo esse conteúdo que dia 26 depois a gente vai retirar esses replays, tá? Eu tô sendo bem honesta com vocês. Isso porque a gente não quer se confundir. A semana da missão vai ser só a missão e nada mais, tá bom? Sobre o curso, que muitas pessoas perguntam, eu recebo muitas perguntas. Celine, o curso? O curso, a gente vai abrir uma nova turma e tem muito tempo que esse curso não estava disponível, né? Então, desde janeiro, né? A última turma é de janeiro. Então, a gente vai abrir uma nova turma dia 4 de maio. Tá? E a gente com certeza vai estar avisando vocês. Para ter certeza de não perder nenhuma dessas informações, vocês podem se inscrever na minha lista do Telegram, tá? Quem não tiver inscrito no meu Telegram pode se inscrever, a gente vai deixar aqui o link nos comentários. Sim, do Telegram, pode deixar. Quem não tiver Telegram, não tem problema. Se você estiver me acompanhando no Insta, também estou sempre repassando todas essas informações. Tá, mas pode baixar o Telegram, né? Basta procurar lá no Google Play ou sei lá, né? Esses aplicativos. E também estamos sempre mandando e-mails e também vou estar avisando no canal. Então, se você estiver me acompanhando, é muito difícil perder todos esses eventos. Ok, gente? É isso para agora. É isso para agora. Tá? Todas as informações do curso eu vou passar assim que abrir nova turma. Tá? Ok, então vamos agora, por favor, quem puder, deixe seu like para mim, nós somos quase 600 pessoas aqui ao vivo, quem puder deixar seu like para apoiar meu trabalho, por favor, deixe seu like aqui. Como entrar no grupo, a gente vai colocar o link já aqui. Não? O link do Telegram. Vou botar agora. Sim, estamos botando agora.
Ok, vamos lá então para o conteúdo intermediário e avançado. Eu vou falar então a partir de agora. Eu vou falar em francês, mas quem for iniciante e quiser permanecer para se desafiar, por favor, fique aqui. Tá, desculpa, tô vendo os comentários ao mesmo tempo, tá? Muito bom. Merci, muito obrigada, gente, pelo suporte de vocês. Botei o link agora, avisa que o pessoal do Instagram que vai começar a live. Ah, sim. Insta, a gente vai reiniciar essa live. Tá bom? Muito bom, vamos lá. Tic. Hop. Hop, hop. Ok, soyez les bienvenus, mes intermédiaires avancés. Je suis désolée de commencer si tard le contenu intermédiaire avancé, mais j'avais beaucoup d'informations à donner à tout le monde. Donc, c'est des informations que je préfère donner en portugais pour que tout le monde comprenne bien, d'accord? Mais pas de problème, on commence direct. Je vais tout de suite partager mon document, et on va commencer directement ici avec ce que je vous ai promis hier, le niveau intermédiaire et avancé. Les pronoms relatifs. Donc on en a parlé un petit peu hier, il y avait des questions à ce sujet. Je vous ai dit, ok, demain on va voir les pronoms relatifs qui et que. D'accord? Et on va voir aussi le ou. Parce qu'il est assez facile. Il fonctionne de la même manière, donc c'est facile de voir les trois en même temps. D'accord? Pardon. Et en plus de ça, je suis un petit peu malade pour compléter le tableau. D'accord? Donc, quelle est la fonction d'un pronom relatif? Un pronom relatif, d'accord? Le pronom relatif, on va dire qu'il sert à relier plusieurs phrases sans répéter les noms. Il sert à relier plusieurs phrases sans répéter les noms. Qui est que? Oui, Tassia, c'est ça. Très bien. Donc, par exemple, juste un exemple. Si je dis une fille marche. Une fille marche et cette fille est grande. Hein, on a vu un petit peu plus tôt la description. Une fille marche, uma menina está andando, esta menina é grande. É alta, perdão. On peut dire la fille qui marche est grande. Donc, vous pouvez voir qu'on avait deux phrases ici. Une fille marche et cette fille est grande. Et on a relié les phrases ensemble. La fille qui marche est grande. A menina que está andando é alta. Donc, vous pouvez voir que ici, la traduction de qui, en portugais, c'est que. D'accord? Qui, il peut être à la fois un mot interrogatif qui signifie quien, et il peut être aussi un pronom relatif simple qui signifie que. Donc là, c'est seulement pour vous montrer, pour vous donner un exemple de la fonction du pronom relatif. À quoi est-ce qu'il sert le pronom relatif? Le pronom relatif, il va servir à relier deux phrases en évitant une répétition. Merci. Joan m'apporte un café parce qu'il voit qu'aujourd'hui je suis fatiguée
Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi et un petit café avec une petite truffe au chocolat, voilà, c'est bien. J'en ai besoin. Ok. Donc, voilà, on a compris à quoi sert le pronom relatif et maintenant, je vais bien sûr vous expliquer comment les utiliser parce que c'est toute la question. Ok. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Ah, lascou, Gilmar. Não tem problema, permaneça aqui, valeu o esforço. Quem se esforça vai longe, acredite. Force, mes amis. Ok, tititi, je regarde les commentaires, ok, ça va. Oui, João est mignon. Ok, courage Céline, merci. Ah, relier Luciana, c'est ligar, juntar. D'accord? Donc pour juntar, deux parties de phrase. Ok. Donc nous avons ici les trois pronoms relatifs dont je veux vous parler aujourd'hui. Le pronom relatif qui, d'accord, il reprend le sujet du verbe qui suit. Ele pega, né? Como dizer isso? Ele representa, vamos dizer, o sujeito do verbo que está seguindo, que segue. Par exemple, dans cette phrase, la fille qui marche est grande. Hein, dans cet exemple, la fille qui marche est grande. Le qui, ici, il représente la fille. D'accord? Le qui, il représente la fille. Le qui représente la fille. Et la fille, c'est le sujet du verbe qui suit. Et le verbe qui suit, c'est marche. Ok? Je vous donne tout de suite le que pour qu'on comprenne bien la différence et ensuite je vais approfondir. Le que, il reprend le complément d'objet du verbe qui suit. Donc par exemple, je pourrais dire, tiens, Juan vient de m'apporter un café. Le café que je bois est chaud. Le café que je bois est chaud. Donc ici, on peut voir que il vient reprendre le café. Il vient reprendre le café. Hop. Ah, pardon, je suis un peu perfectionniste là des couleurs. Et donc le café, ce n'est pas le sujet du verbe. Le café, c'est le complément. Parce que si on sépare les phrases, c'est je bois le café. Point. Le café est chaud. Donc on peut voir que le café, c'est le complément d'objet du verbe boire. D'accord? Ici, la fille, c'est le sujet. Et ici, le café, c'est le complément d'objet. Donc c'est ça la différence. Et je vais maintenant voir vos commentaires. Reprends o Bajara. Eu não falei substitui, porque ele não substitui, já que o negócio continua na frase. Então, ele não se substitui, ele se refere a. Tá? Quando a gente usa o pronome i, quand on utilise le pronom i ou le pronom en, alors oui, on substitue. Ici, le qui et le que, ils ne substituent pas. Ils se réfèrent, ils reprennent, ils représentent.
Ok. Bien sûr que je te réponds, Gilmar. Bien sûr. Reprends et les retoma. Oui, c'est ça, Cynthia. Ok. Est-ce que vous comprenez la différence? Qui suit Jessica et que segue, que fica seguindo. D'accord? Donc, par exemple, on va voir si vous comprenez la différence. Si je donne cet exemple, je mange, non, je regarde un film. Je regarde un film, eu assisto um filme. Ce film, este filme, ce film est nul. Este filme est ruim. Un film, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Un film, c'est quoi? Est-ce que c'est le sujet ou est-ce que c'est le complément d'objet direct du verbe? Répondez-moi, dites-moi. Un film, c'est quoi? Je vais boire mon café. Si, oui, j'ai pas voulu parler du don aujourd'hui parce que le don, il est très compliqué et j'aurais besoin de beaucoup de temps pour l'expliquer. Alors, Régine, tu vas trop vite. Tu réponds déjà, tu utilises déjà le pronom relatif. Ma question c'est, est-ce que le film c'est le sujet ou est-ce que c'est le complément d'objet direct? Flavio dit le sujet. Non, Flavio. Le sujet c'est je. Je c'est le sujet du verbe. Ok. Et film. Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que vous pouvez penser ici que le film c'est le sujet. Mais si je commence ici, je regarde un film. Un film. Ah. Est nul. D'accord? Donc, non, et oh, desculpa. C'est comme ça que je veux faire. Le film regarde est nul. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le film, est-ce que c'est le sujet de regarde ou est-ce que c'est le complément d'objet direct? Oui, pardon. Dans la deuxième partie de la phrase, c'était le sujet. Oui, donc là, c'est le complément. Le film que je regarde est nul. O filme que eu estou assistindo é ruim. D'accord? Parce que le film, c'est le complément d'objet direct de regarde. Desculpe, meu exemplo não... Eu vou dar um segundo exemplo para a gente absorver mais ainda. Par exemple, le chien mange une pomme. O cachorro comeu uma maçã. Cette pomme est verte. Esta maçã é verde, de cor verde. D'accord? La pomme. Le chien mange est verte. Qu'est-ce que vous allez me mettre ici comme pronom relatif? Qu'est-ce que c'est la pomme par rapport au verbe mange? Qu'est-ce que vous me dites ici? Qu'est-ce que vous me dites ici? Comment est-ce qu'on peut compléter cette phrase? Très bien, Jessica. Très bien, Sana.
Oui, super. Ok. Donc, la pomme que le chien mange est verte. Je vous donne un dernier exemple. Après, nous avons un exercice. Ok? Par exemple, j'aime une femme. Cette femme, non, laissez-moi penser. Une femme, voilà, je vais faire comme ça. Une femme arrive. Uma mulher está chegando. J'aime cette femme. Peraí, me misturei aqui. Ok. Une femme arrive. Vou mudar aqui. Elle porte une robe rouge. Ok. La femme arrive, porte une robe rouge. Qu'est-ce que vous me mettez ici comme pronom relatif? Cette femme, c'est Beyoncé, Esther. Oui, peut-être. Alors, complétez-moi cette phrase. Oui, Karen já tinha respondido, né? J'aime la femme qui arrive. Oui, estava certo. Alors maintenant, avec cette phrase, qu'est-ce que vous me mettez? Une femme arrive, uma mulher está chegando, elle porte une robe rouge. Ela usa um vestido vermelho. Complétez-moi cette phrase. Oui, très bien. La femme qui arrive. La femme qui arrive. Pourquoi? Parce que la femme ici, c'est bien le sujet du verbe arrive. Donc la femme qui arrive porte une robe rouge. Responder aqui no Instagram. Responder? La femme qui arrive porta robe. Très bien, no Insta também está respondendo. Muito bom, gente. Tá, je pense que c'est mieux de pas parler du ou aujourd'hui. Bon, le ou, il est assez facile parce que le ou, il reprend un complément de lieu ou de temps. D'accord? Donc, um complemento de lugar ou de tempo. D'accord? Par exemple, le restaurant où je mange, le restaurant où je mange est toujours plein. O restaurante onde eu como está sempre cheio. Ou par exemple, le jour où je travaille, ou talvez, deixa eu pensar em outro exemplo melhor. Le jour où je t'ai rencontré, tu portais un pantalon blanc. Né? O dia que eu te conheci, en français, on va utiliser o dia onde eu te conheci. D'accord? Parce que où il reprend un complément de lieu, de lugar, ou de temps, de tempo. Ok? Donc ici, où représente le restaurant et ici, où représente le jour. D'accord? Et on va faire l'exercice pour absorber. Très bien, Maria. Où é em que? Onde?
Fala do U, a gente não liga de ficar tarde. Très bien. O que nunca é abreviado somente o E. Exatamente, Isabela. Ça va? J'utilise un ordinateur, Arthur. L'ordinateur est rapide. L'ordinateur que j'utilise est rapide. Muito bom. Muito bom. Ok, vamos fazer. On fait l'exercice alors pour absorber bien. Hein, on fait l'exercice pour que ce soit... Parce que l'exercice est très important. L'exercice est important pour bien assimiler. C'est parti. Exercice. Formez une phrase et je vais toujours commencer la phrase pour aider. J'attends mon fils. Il rentre de voyage aujourd'hui. Donc on va toujours reprendre la première phrase. J'attends mon fils. Et ici vous allez compléter pour relier le reste de la phrase. J'attends mon fils. Eu estou esperando meu filho. Il rentre de voyage aujourd'hui. Ele volta de viagem hoje. Alors, comment est-ce qu'on peut relier ces phrases, s'il vous plaît? Je pense que ça va être plus clair en faisant l'exercice. D'accord? On a fait de la théorie, mais il faut pratiquer. Oui, qui, ça reprend le sujet. Et que, ça reprend le complément d'objet direct. Sim, alguém está perguntando. O U de temps é sem acento mesmo. Quand c'est U de deux options, il n'y a pas d'accent. Et quand c'est le U de onde, il y a un accent. C'est la différence entre les deux U. U, onde et U, O. D'accord? Alors, j'attends mon fils. J'attends mon fils. Oui. Oui. Esmeralda, non. Je vais expliquer. Oui. Que substitui sujeito. Não, é o contrário, Carmen. É o contrário. C'est le contraire. Oui, qui rentre de voyage aujourd'hui? J'attends mon fils qui rentre de voyage aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le verbe ici. C'est le verbe rentre, rentrer, qui signifie voltar. Quel est le sujet de rentre? C'est mon fils. Le sujet de rentre, c'est mon fils. Donc, on utilise qui. D'accord? Dans cette phrase-là, c'est très clair. Hein, le verbe principal, le verbe qui suit le pronom relatif, c'est rentrer. Et le sujet de rentrer, c'est mon fils. Donc, mon fils, hein, je vais mettre ici, mon fils égale sujet de rentre. Donc, on utilise qui. C'est clair? Deuxième phrase. Je mange un gâteau. Mon mari a fait ce gâteau pour moi. Je mange un gâteau. Continuez pour relier les deux phrases. Je mange un gâteau. Qui rentre de voyage aujourd'hui? Marie, très bien. Alors, qui me complète cette phrase, s'il vous plaît? Je mange un gâteau. Oui, Sonia, très bien. Oui, Karen, très bien aussi. Me a fait, non, attention. Me a fait, non, ce serait m'a fait, M apostrophe. Oui, bravo. Très bien, c'est bien. Je mange un gâteau que mon mari a fait pour moi. D'accord? Je mange un gâteau que... Pourquoi? Parce que le verbe qui suit, c'est fait. D'accord?
Et un gâteau, c'est le complément d'objet de fait. Complément d'objet direct. D'accord? Parce que le mari, c'est le sujet. Donc, que mon mari a fait pour moi. On pourrait même mettre ici, je mange le gâteau que mon mari a fait pour moi. Mais ok, c'est un autre sujet. Je mange un gâteau que mon mari a fait pour moi. D'accord? C'est très simple. Un gâteau, c'est le complément d'objet du verbe. D'accord? Du verbe faire. C'est le complément d'objet du verbe faire. D'accord? Donc, on utilise que. On continue. J'apprends le français. Le français est une langue compliquée. J'apprends le français. Et on continue la phrase. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà répondu. Non, Anna. Ça n'a pas de rapport si c'est une personne ou si c'est un objet ou un animal. La seule différence, c'est si c'est le sujet du verbe ou si c'est le complément d'objet du verbe. Mais ça peut être une personne, un animal ou quelque chose. Très bien, Oubajara, tu bois le café que Join fait pour toi. Jessica, j'apprends le français qui est une langue compliquée, correcte. Qui est une langue compliquée? Pourquoi? Je vais expliquer ici. Qui est une langue compliquée? Pourquoi? Et ici, c'est le français. D'accord? Et le français, c'est le sujet. C'est le sujet du verbe être. Ok? Donc, si je reprends ici la même chose, le français, c'est le sujet de est. Donc, on utilise qui. J'apprends le français qui est une langue compliquée. Sujet, qui. Complément d'objet, que. Je dors dans une chambre. Je dormais dans cette chambre quand j'étais enfant. D'accord? Je dors dans une chambre. Alors, comment est-ce qu'on peut compléter cette phrase? Comment est-ce qu'on peut compléter cette phrase? Cynthia, on doit écrire qui est. Le qui, il n'a jamais d'élision. Donc, c'est qui est. Je dors dans une chambre. Oh, attention Louise, ici nous avons un complément de lieu. Très bien, Natalia, c'est où? Je dors dans la chambre où je dormais quand j'étais enfant. Katia, très bien, c'est ça. Donc ici, attention, quand il s'agit d'un complément de lieu, donc une chambre ici, une chambre, je vais dans une chambre où je dormais quand j'étais enfant. D'accord? C'est mieux de dire la chambre, mais ok, je vais laisser. Une chambre, ici, les amis, une chambre, c'est un complément de lieu. Je dormais. D'accord? Je dors dans une chambre où je dormais quand j'étais enfant.
on peut dire là. Je dors dans la chambre où je dormais quand j'étais enfant. Tá? Eu durmo no quarto onde eu dormia quando eu era criança. D'accord? C'est bien un lieu. Ok. La chambre. La chambre. C'est le complément. Comment est-ce qu'on dit ici? Complément de lieu. D'accord. Et quand c'est un complément de lieu, on met où? Complément de lieu. Je dors où? Dans la chambre. Ok. Je vais pas faire le dernier ici. Je me marie avec Martine. J'ai rencontré Martine en novembre. Je me marie avec Martine. J'ai rencontré Martine en novembre. Je me marie avec Martine, né? Eu me caso. Eu estou casando. Me casando com Martine. Comment est-ce qu'on va compléter cette phrase? Marina, si je remplace ou par que, c'est incorrect. Oui, c'est incorrect. Quand c'est un complément de lieu, il faut utiliser ou, c'est obligatoire. C'est un complément d'objet. Si c'est un complément d'objet de lieu, il faut utiliser ou. Ok. Ah, beaucoup de personnes disent qui, hein? Je me marie avec Martine. C'est un peu plus difficile cette phrase. Que j'ai rencontré en novembre. D'accord? Parce que Martine, hein, le sujet c'est bien je. Je c'est le sujet. Martine c'est un complément. D'accord? Donc c'est pas parce que c'est une personne qu'il faut utiliser qui. Je me marie avec Martine que j'ai rencontré en novembre. D'accord? Martine, c'est le complément d'objet du verbe ici. Je me marie avec Martine que j'ai rencontré en novembre. Donc vous voyez la principale difficulté. Pourquoi est-ce que c'est difficile ça pour vous les portugophones? Parce que vous avez une seule traduction en portugais. Et la traduction en portugais, c'est que. Hein, aussi bien pour le que le qui, vous utilisez que. Eu estou esperando o meu filho que está voltando. Eu como um gato, um bolo. Eu como um gato. Eu como um bolo que meu marido fez para mim. D'accord? Donc c'est ça la principale difficulté. Tá bom, gente? E aí, como estamos? Complicado hoje, hein? Ah, maintenant c'est très clair. Que bon, Béa. Je suis contente que ce soit clair maintenant. Eh oui. Oh, ok, já passou. Só para voltar aqui. Aqui, que j'ai rencontré en novembre. Ok? Isso é mais uma regra, mas quando o complemento fica antes do verbo, tem que fazer aqui concordar. Mas é mais uma regra para outro dia ainda. É infinito, gente, né? Aprender um idioma é infinito, né? Nunca para. Sempre tem coisas novas e regras. Tá bom, gente? E aí, como estamos? Gostou? C'est un peu compliqué. Il faut pratiquer, hein? Après, il faut pratiquer. On a les règles, mais les règles, c'est bien de les connaître. Et puis ensuite, c'est bien de les oublier. Ok, gente. Muito bom. Vamos encerrar por aqui então? Tá bom? Lusophone. J'ai inventé le mot. Ok.
Muito bom ver os comentários de vocês. Muito obrigada, gente, por ter participado dessa aula. Deixe seu like antes de sair. E amanhã tem mais, tá bom? Amanhã estamos aqui de novo. Segunda-feira estamos aqui de novo. E terça-feira estamos aqui também para a última aula ao vivo. Tá? Última aula ao vivo, assim, dessa série, né? No almoço vai ser na terça. Tá bom, gente? Então, podem aproveitar para participar bem dessas 3 últimas aulas que vamos ter, né? Amanhã, segunda e terça. Muito bom, gente. Obrigada. Fiquei muito feliz. A gente se vê, então, amanhã, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau.